Recording in progress. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos para mais uma conversa. Na verdade, mais uma coisa nenhuma, tá? A gente não tem o hábito de fazer esse tipo de conversa, mas eu quero começar a fazer cada vez mais esses encontros com quem participa do meu clube de estudos. Gente que tá lá no grupo do WhatsApp conversando, trocando ideia. Eventualmente surge uma questão e eu penso, cara, como é que eu vou responder isso de maneira adequada para funcionar bem para todo mundo? Então, é mais ou menos como se fosse uma masterclass, só que diferente, tá? Aqui a gente vem para um debate. Então, a participação de vocês, mais do que permitida, é incentivada, óbvio, tá? Vocês não precisam levantar a mãozinha, nós estamos aqui para um bate-papo aberto, conversa de boteco. Minha proposta aqui não é impor as minhas verdades, por favor, até porque, né, não é assim que funciona. Eu quero ouvir a opinião de vocês e quero falar também um pouquinho sobre como que eu vejo. Hoje de manhã, né, uma das participantes do nosso clube comentou sobre uma demanda nova nos processos de seleção. Ela falava sobre, poxa, como que você enxerga, Elemar e grupo, né? Como que você enxerga empresas pedindo habilidade para programação com vibe coding? E aí, poxa, a gente está falando de um tema novo que desperta algumas emoções, né? Então a gente precisa falar um pouquinho mais sobre isso. E a proposta aqui é exatamente a gente fazer isso, tentar amadurecer essa ideia e verificar se a gente chega num ponto de consenso. Antes de mais nada, vamos por partes aqui, tá? E já deixa eu colocar de cara a minha opinião. O que eu não acredito que funcione, tá? Eu não acredito que funcione e não vejo funcionar num curto espaço de tempo a ideia de você dar um prompt geral sobre o que você deseja, sobre como uma aplicação e sair do outro lado uma aplicação pronta, perfeita, para você poder ter algo, enfim, dispensando completamente um programador, enfim, essa parte eu não vejo que funciona mesmo, tá? Não é assim, pelo menos. Não da forma como estão divulgando. Por outro lado, eu tenho experimentado o que eu entendo que é vibe coding, só que vibe coding feita do jeito certo, né? E eu tenho visto e eu tenho experimentado excelentes resultados com o que eu tenho visto até então. E por isso fica aquele ponto. Alguns dizem que acreditam nisso, outros não. Então, por que não a gente conversar juntos e ver em que ponto a gente chega em consenso? Primeiro, vamos para um ponto de consenso. Vamos ver se a gente consegue consensar uma coisa, tá? No mínimo, a LLM, enquanto você está programando, é um autocomplete com esteroides. Concordam comigo? Cara, você está programando, poxa, para escrever um método, por exemplo, você começa a escrever, a LLM te dá uma sugestão e você tem ali muitas vezes um autocomplete com esteroides. Assim, o que o ReSharper entregava no passado de maneira excelente, as LLMs estão entregando também. Alessandro, você que começou lá no grupo discordando de mim, filho, aqui você vai ter que fazer a voz da objeção, tá? Você concorda que a LLM funciona como um autocomplete com esteroides? Essa primeira parte você acha ok? Vamos lá. Eu lembro quando você estava você estava mexendo nessa parte de autocomplete. Você lembra? Você tinha um projetinho? Sim, sim, sim. Você atuou muito nisso aí. O Code Cracker, né? Ué. Então, assim, eu acho que ajuda muito, principalmente se você já está trabalhando aí no código e ela já entende seu código. Você vai dando um enter, você vai começando a digitar, ela já vai entendendo a sua maneira de programar. Isso é Uhum. muito bom. Isso é uma coisa. Outra coisa é realmente ela gerar, cuspir códigos para você, códigos maiores, vamos falar assim, né? Feature, essas coisas. Mas a nível de autocomplete, perfeito. Eu acho que ela ajuda muito e ela potencializa e deixa o processo muito mais rápido. Isso aí, sem Tá. sombra de dúvida. Tá bom. Aí vamos para outra parte interessante, tá? Eu sempre digo, Alessandro, e gente, eu tô falando com o Alessandro de cara aqui porque foi ele que levantou a voz da objeção, tá? Eu quero ouvir o Douglas que tá com a gente, o Henrique, o Leonardo, todo mundo, né, que quiser e puder participar, vai ser muito bom ouvir vocês, tá? Então, por favor, fico pegando o pé do Alessandro, é porque a minha relação com o Alessandro é de longa data também. Vamos lá. O autocomplete com esteroides, eu acho que todo mundo concorda que funciona bem. Vamos para a segunda parte, tá? Poxa, mas ainda assim, eu digo que uma LLM, ela é genial, é um gênio, só que é um gênio com amnésia, né? Por que quer dizer com um gênio com amnésia, cara? Toda vez que você inicia um chat novo, ela está começando do zero, ela está sem contexto, né? E a ausência de contexto faz com que, eventualmente, a LLM comece a entregar para mim um resultado que não seja satisfatório. Então, por exemplo, tá? O que eu acho que é interessante? Dentro de praticamente todas as tecnologias que permitem vibe coding ou programação assistida por inteligência artificial, eu prefiro programação assistida por inteligência artificial.
você pode escrever um arquivo de regras, onde você manifesta algumas das suas preferências, né? Então você pode, por exemplo, num cursor da vida, você pode escrever regras gerais, você pode escrever regra para um projeto, e você pode escrever, inclusive, regras para uma pasta. Um ponto que o pessoal comenta muitas vezes é que, poxa, Lemar, eu não sei até onde, e o próprio Alessandro tá falando sobre isso, eu não sei até onde o tempo que eu demoro para escrever essas regras, né, não é maior do que o tempo que. Só que aí, Alessandro, deixa eu tentar usar o meu argumento, o meu contra-argumento, tá? Eu acho que quando você está trabalhando com um time, né, uma coisa que livra um pouco dessa necessidade de escrever documentação o tempo inteiro é porque as pessoas lembram das coisas. Mas até mesmo para um time, se você estivesse falando de um time que está crescendo, com pessoas chegando, seria legal ter, junto ao código-fonte, arquivos simples com instruções de do's and don'ts, que é exatamente o arquivo de regras, cara. Pô, quando você for nomear, obedece esse princípio. Quando você for eventualmente comentar, observa esse princípio. Se você escrever um método, tenta observar esse ponto de retorno. Ou seja, essas regras, no geral, também não são nada de outro mundo. Agora, eu concordo com você. É relativamente algo, e esse é um ponto que a gente tem que mudar como cultura, tá? A gente não tinha cultura de escrever essas regras. Mas eu não vejo que escrever essas regras seja um problema, inclusive se você não está programando com inteligência artificial, cara. Eu ter essas regras registradas de uma forma disciplinada é uma coisa boa para o time, de maneira geral. Cara, pô, vamos concordar sobre o jeito de fazer. Faz sentido? Então, eu já trabalhei já em projetos onde você chegava, você recebia ali um documento ali de dezenas de páginas falando sobre tudo, como nomear método, nomear variável, nomear as coisas, como organizar, como fazer tudo, ou seja, um documento completo. Então, logicamente, uma IA que tenha essa base de conhecimento, com certeza o código seria, mas às vezes é onde que eu ponderei um pouco é o seguinte: às vezes você vai fazer um projeto pequeno, às vezes você vai mexer num projeto pontual, né? Fazer uma sustentação, algo que ainda não tem documentação. Antes de eu começar a mexer, eu vou lá fazer uma documentação, vou lá começar a botar a regra. Não dá, Aí, né? aí, aí deixa eu compartilhar com você, Alessandro, alguma experiência. Primeiro eu quero compartilhar com quem está nos acompanhando e com vocês mesmos. Sempre, quem estuda comigo no clube de estudos sabe que eu tenho esse hábito de recomendar leitura o tempo inteiro, tá? E aqui eu queria compartilhar com vocês um material que eu acho muito bom, aliás, muito pouco conhecido pela relevância que tem. Esse livro se chama Framework Design Guidelines. A Microsoft organizou Framework Design Guidelines para poder servir como. Isso aqui é o conjunto de regras de programação para quem trabalha no time de .NET. Então, por exemplo, convenção para namespace, convenção para. É uma compilação de do's and don'ts. Né? Para mim, esse cara aqui serviria como um bom ponto de regra. E, Alessandro, eu concordo com você e deixa eu te compartilhar uma experiência que eu mesmo tive já com isso, tá? Para quando eu fui mexer com código legado. Quando eu também, quando comecei, não sabia dessas regras e, pô, né? Uma coisa que eu comecei a fazer é o seguinte: eu tinha um template de regras que eu vi em outro projeto. E o que eu fiz é o seguinte, ó, observando, eu pedi para a LM, observando esse conjunto de regras aqui, olha o meu código-fonte nessa pasta e produz para mim um conjunto de regras a partir do que você encontrou nessa pasta. E esse é um ponto interessante, sabe, Alessandro? Eu vou te confessar que na maior parte das vezes que eu fui escrever arquivos de regras, eu não escrevi eu, né? Eu dava a ideia geral, dava o formato e pedia para a própria LLM fazer, sabe? Isso nunca me consumiu, cara, assim, alguns poucos minutos. E aí o que acontece? E esse passa a ser um ponto interessante, tá? Eu acho que você precisa, para a gente poder fazer vibe coding, que é o tema que a gente está tratando aqui, você precisa ter uma estrutura para poder fazer vibe coding. Na base dessa estrutura, eu entendo que arquivos de regras são fundamentais. Então, o que acontece? Eu começo com um projeto usando LLM como autocomplete turbinado, aí eu verifico lá que tem um monte de coisa que ela começa a entregar errado, eu começo a adaptar os arquivos de regra para isso, até eu ir ganhando aos poucos confiança com a própria estrutura, entende? Agora, de fato, sem bons arquivos de regra, eu acho que a coisa não, não vai para frente, tá? Não funciona bem. Outro ponto que eu tomo a decisão de fazer é o seguinte, ó. Quem faz mentoria em arquitetura de software comigo sabe que eu defendo uma estrutura chamada Architecture Haikai, né? O que que é o Haikai, cara? O Haikai seria um arquivo README bem feito, né? Num projeto lá para você poder destacar o que as regras de conduta, né? Tipo o README.md lá que a gente tem.
né, nos repositórios. Cara, isso explicando as principais decisões de design. Então, o que acontece? Deveria ter alguns arquivos que explicassem, explicitassem qual é o propósito do projeto, quais são as principais decisões arquiteturais, qual é a organização básica que eu espero ter para aquela relação. De novo, é um conteúdo que, mais uma vez, Alessandro, eu acho que ele é útil para a inteligência artificial, mas ele também é fundamental para quando você não está trabalhando com inteligência artificial. Então, a gente pode pegar esses caras aqui por referência. Outra coisa também, e aí falando sobre ideia, tá? Que eu também acho que é fundamental, coisa que me frustrava muito, né, com as alucinações das LLMs, tá? Cara, com muita frequência eu pedia para, por exemplo, ela escrever um código e ela alucinava quanto a estrutura de uma API. Aí o que acontece? Pô, existem hoje servidores MCP, não sei se você já conhece, como por exemplo esse Context 7, né? Cara, o Context 7 como MCP, ele é assombroso. O que que acontece? Ele é um servidor MCP que ele se propõe a manter atualizado, uma documentação atualizada de todas as principais APIs, né? Todas as principais bibliotecas, tá? Então o que acontece? Eu quero trabalhar com Shadow CN. Cara, esse cara aqui, eu não sou um cara de front-end, tá? Mas isso aqui me dava raiva, cara, porque eu via toda hora a LLM me alucinar comigo no passado. Quando eu peguei e comecei a usar o Context 7 como MCP direto nos projetos, cara, zerou a alucinação com relação à chamada de API, sabe? Ela não errou mais, sabe? A partir desse cara. Então, que eu digo, tá? Eu sempre falo, cara, LLM é genial, mas é um gênio com amnésia. Então, eu preciso ir agregando, e aí eu vejo o seguinte, eu preciso ir agregando contexto, e aí hoje se fala inclusive sobre context engineering, né? Eu preciso ir agregando contexto, e à medida que eu vou agregando contexto, eu vou me sentindo mais confortável, né, para poder eventualmente pedir tarefas que são cada vez mais completas. Aí tem outra coisa que para mim é um pulo do gato, pessoal, que eu queria mostrar para vocês, depois eu quero chamar vocês para discussão, que é um outro MCP bem legal chamado Taskmaster. Não sei se vocês já viram esse cara aqui. O que que o Taskmaster faz, o Alessandro? Isso aqui para mim foi quando o Vibe Coding começou a ser viável, tá? Eu pegava uma demanda que eu tinha, né? Uma demanda que eu tinha. Essa demanda que eu tinha lá um arquivo descrevendo qual era a feature, uma descrição da feature. E o que Taskmaster faz, basicamente, é pegar aquela minha demanda e converter aquilo numa sequência de tasks. Como se fosse um projeto mesmo. Então eu pego uma demanda grande e no lugar de eu pedir um prompt grande, tipo escreva uma aplicação, blá 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 blá, e aí eu concordo que ele alucina, cara, o que esse cara aqui faz é pegar aquela tarefa grande e decompor ela em tarefa pequena. De novo, mais ou menos da mesma forma como a gente deveria fazer também quando vai trabalhar com pessoas, né? E aí, cara, o que que aconteceu? A partir dessa estrutura que o Taskmaster me ajuda a montar, e aí, Alessandro, de novo, a parte legal eu não tenho que fazer nada, é uma LLM ajudando a estruturar o projeto. A partir dessa lista de tasks bem feitas, eu começava a executar, então, essas tasks uma a uma, né, com a gente. E aí eu vou te dizer o seguinte, a assertividade cresceu assombrosamente, né, assim, de maneira muito alta. Então, esse combinado de coisas passou a fazer diferença de verdade, assim, para conseguir fazer projeto, tipo, ah, autocomplete bem feito, tarefas cada vez um pouco maiores, para tarefas realmente grandes, estruturação em projeto com uma estrutura como o Taskmaster, por exemplo, que é esse cara que monta uma lista de tarefas para a LLM seguir. Enfim, daí para mim, vou dizer o seguinte, ó, Vibe Coding passou a funcionar, tá, de maneira geral, né? Inclusive para a escrita de códigos mais complexos, certo? Quem me conhece sabe que eu não escrevo necessariamente código trivial, né? Então, eu entendo que não é mágica, e reúne um novo flow de desenvolvimento, sabe? Tipo, que é diferente do flow que a gente tem hoje, né? Não é sobre dar um prompt e esperar milagre, isso aí eu acho que não funciona, mas com uma estrutura bem feita, para mim tem funcionado e bastante. Enfim, mas eu tô falando sozinho aqui, era para ser um bate-papo, né? Isso, eu só tô falando. Então, Douglas, Alessandro, Leonardo, Henrique, eu só chamo para conversa quem tá com a câmera aberta, tá? Fiquem à vontade para fazer as ponderações de vocês, eu não concordo. Eu tenho várias coisas para falar desde o começo da sua fala, assim. Mas eu acho que, voltando lá pro começo mesmo, assim. Eu acho que, tipo, aqui na firma, a gente tem discutido bastante, assim, por exemplo, né? Eu acho que
a gente não colocou o termo vibe coding, por exemplo, na descrição da vaga, mas a gente colocou que seria interessante você estar acostumado a programar e conversar, né, com LLM, né? Então, tipo, eu acho que a gente, como pessoa desenvolvedora, a gente cada vez mais está olhando, tipo, essa pessoa escreve um bom prompt, né? Tipo, eu acho que o prompt é parte central, assim, do desenvolvimento. Eu acho que hoje essa pessoa está acostumada a usar um cursor, usar ou qualquer outra, né, ferramenta de LLM. Então, assim, hoje, aqui na empresa, a gente está olhando com bons olhos a pessoa, tipo, na entrevista a gente pergunta, tipo, essa pessoa tá no flow do mercado, sabe? Então, acho que a gente não usou a palavra vibe coding, mas pelo que eu olhei ali na descrição da vaga, talvez seja a mesma coisa, né? Tipo, a pessoa tá acostumada a programar e se incentivada a buscar esse conhecimento, sabe? Então, Mas, mas você sabe que eu vejo o seguinte, assim, mais uma vez, o problema do vibe coding é essa ideia de que, poxa, você. Que eu não concordo, tá? Eu não concordo com a ideia de que você vai ter um programador que não sabe programar. Eu não concordo com isso, sabe? Tipo, não faz parte daquilo que eu acho que vai acontecer na nossa profissão. Você vai continua sendo responsável por olhar o código, fazer review, mais um monte de coisa. Então, para mim, isso não vai sair do outro lado. Por outro lado, também, tá, Leonardo? O que que eu tenho aprendido nos últimos tempos, tá? É cada vez menos sobre um prompt, como você está destacando, e cada vez mais sobre essa questão da gestão do contexto. Por isso mesmo que lá na minha mentoria de arquitetura, cara, eu falo direto, olha, no passado, quem fez mentoria comigo, lembra que eu falava muito, cara, o arquiteto é, acima de tudo, um orquestrador. Eu falo, cara, arquiteto é um orquestrador, arquiteto é um orquestrador. Hoje eu falo que o arquiteto é a função de fazer orquestração e gestão do contexto, né? Essa parte da gestão no contexto, inclusive, estou vendo aqui agora meu amigo Fernando, essa semana a gente estava junto em Curitiba, mas na semana anterior eu estava em Maringá, onde eu falei exatamente sobre isso, tá? Falando sobre a ideia de como que eu vejo inteligência artificial, né? Eu estou até tentando achar a apresentação que eu utilizei lá, mas falando sobre inteligência artificial para a tarefa de arquitetura, né? E eu comecei a dizer, cara, o arquiteto é, acima de tudo, um orquestrador, um gestor do contexto. Eu vou pegar uma outra apresentação que vem como referência, mas, de novo, tá? Eu acho que aqui tá a versão não formatada. Deixa eu pegar a versão formatada que vai ficar melhor. Mas assim, eu vejo que está muito nisso. Mas, senhores, obrigado. E, Leonardo, vocês tinham várias coisas para falar. Gente, assim, eu quero deixar isso o menos regulado possível. Vocês fiquem à vontade para falar comigo, tá? Não precisa pô, necessariamente vir pô, para. Eu acho outra. que é aquele que está com o robozinho ali na era do IA. Mas aqui já funciona esse cara também. Mas aqui tá minha surpresa. Aqui tá a essência, gente. Aqui tá a essência do que eu falo sempre. Ó. Tipo, nós temos um paradoxo, né? Tipo, qual é o paradoxo que a gente está vivendo, né? Por um lado, todo mundo está vendo a apresentação, né? Por um Sim. lado, vejo que a IA como engenheiro de software ela é genial, você tem aí ferramentas interessantes. O grande problema, né, é que você tem aí um gênio com amnésia, né? Então, de novo, o grande ponto é como é que você gerencia essa amnésia. E aí, Alessandro, tipo, a minha visão é a seguinte, tá? Eu sempre defendi que documentação mais código tem que custar mais barato que só código. Certo? Então, tipo, qual é o nível de documentação que eu tenho que fazer? É mínimo. E aí o grande ponto, qual é o nível mínimo de documentação que eu tenho que fazer para. E aí a minha visão é, eu não deveria escrever essa documentação só para IA. Se eu estiver escrevendo documentação só para IA, se eu não ver benefício da documentação fora da IA, aí eu não acho que seja interessante. Mas, por exemplo, eu falo muito sobre isso aqui, ó. Por exemplo, cara, bom serviço de MCP, né? Esse conceito do Memory Bank, para mim, é um ponto interessante aqui. Por exemplo, são documentos que eu acho que a gente deveria ter independente da IA, certo? Independente da IA, para poder fazer a coisa sair do outro lado, né? Eu tenho, eventualmente, um arquivo que tem um briefing do projeto, contexto do projeto, desses, contexto texto de alto nível, padrões de design, ou seja, tudo isso deveria estar bem explicitado, né? Olha, Esse Lemar, eu ainda. Desculpa. Não, vai lá, vai lá. Tamo no bate-papo. Não, eu ia só acrescentar aí que eu normalmente, né, nem sempre, eu acho muito bacana esse monte de Markdown aí, mas eu normalmente sempre tenho ali pelo menos dois, né? Eu tenho um README ali, eu tenho na verdade dois documentos, um que explica a aplicação, as regras, algumas, pelo menos as regras principais, né, da aplicação para ser humano e uma
para IA. Então eu sempre trabalho com isso. Porque o que que eu vejo nesse mundo de vibe code? Você citou aí a parte de contexto, né? E eu concordo com você. Por quê? A gente sabe que como que funciona o contexto, né? Ele tem um contexto limitado. Quando você abre ali um chat ali e começa a fazer um vibe code, e chega uma hora que o contexto estoura, ele começa a sumarizar, e aí ele dá uma liberada, você conversa mais um pouco, ele começa a sumarizar, e aí ele vai começando a alucinar. E aí Uhum. você cola um log, às vezes grande, enorme, e aquilo ali já estourou a janela de contexto, você já não sabe mais que assunto que ele estava conversando com você. Outra coisa também, se você manter um chat muito longo, começa a ficar muito lento, e aí você tem que abrir um novo chat, ele perde o contexto, aí você tem que começar tudo do zero. Então, assim, são diversos desafios que a gente vê aí no dia a dia. Mas daí, Alessandro, o que que eu faço, tá? E aí, qual é a saída que eu tento fazer? Eu tento pegar todas as grandes decisões que foram tomadas, por exemplo, cara, ele escreveu um código com um padrão lá de, por exemplo, nomeando coisas de um jeito que eu não gostei, ou então, sei lá, utilizou uma técnica iterativa no lugar de usar recursiva, eu gosto daquela abordagem recursiva. Essas coisas todas eu tento fazer com que, eu tento mapear esses pontos de conversa e tento fazer com que eles fiquem ou em arquivos de regra ou em arquivos de documentação de projeto. E isso eu entendo, né? Como Markdown, eu entendo que vai ser útil tanto para mim, quanto com a IA, quanto para o ser humano, sabe? Tipo, cara, eu estou colocando como uma especificação. Às vezes a coisa é local, às vezes a coisa é de projeto, mas o que eu tento fazer é sempre o seguinte, ó, com esses arquivos de regra bem delimitados, e eventualmente com esses arquivos .md, por que que eu separo em tantos MDs aqui também, tá, Alessandro? Exatamente também para garantir que em todo momento eu vou estar ocupando o mínimo possível da janela de contexto. A minha ideia é que quando eu abro um chat novo, ele já comece aquela conversa com alguns arquivos de referência que para mim são importantes, né? E alguns arquivos de regras também que são importantes. O próprio arquivo, olha que interessante, tá? No arquivo de regras eu coloco referência para determinadas tarefas, digo, cara, quando você for fazer isso, antes observa o arquivo Markdown tal, tal que está lá, entende? Então o que acontece, Leonardo? Essa sequência de usar bem as regras, com usar direito esses arquivos de documentação geral para o sistema, essa combinação, Leonardo, ela faz com que eu tenha que ser cada vez menos atento ao prompt. Entende? Porque o prompt em si pede uma tarefa, mas as regras para executar o prompt fazem, primeiro, dão um norte que eu teria que escrever no prompt, e se eventualmente eu tenho alguma informação complementar, eu tenho arquivos Markdown que vão ser lidos conforme a demanda, entende? E aí, Alessandro, é interessante o seguinte, isso faz com que o tamanho do contexto no chat fique menor. E aí eu tenho chats que têm uma sobrevivência mais alta, porque ele não fica incluído, ele não fica considerando aquilo o tempo todo, né? E aí com isso eu vou criando uma base de conhecimento que, de novo, faça com que eu tenha que iniciar menos chats, e quando eu for iniciar um chat novo, as principais decisões ficaram consolidadas lá nesses arquivos ou de regra ou nesses markdown de documentação, entendeu? Então, aqui fica uma prática interessante, ó. Eu não confio, e dica prática, tá? Eu não confio no histórico do chat, no log do chat, como sendo fonte de contexto. Para mim, isso é muito frágil, eu perco muito fácil. Eu tento levar para ou para arquivos de regras ou para esse conjunto que eu chamo de memory bank que está aqui, né? E a mesma coisa com relação a tarefas. Eu não confio no agente que está escrevendo o código para que ele monte um plano de execução, né? Embora nas versões mais novas aí, de todos eles já tenham essa coisa de tentar montar um plano, o que eu faço eu utilizo um outro cara que é um task master da vida lá para poder montar um plano de execução e eu digo, cara, siga esse plano quando eu quero tarefas mais longas, entende? Porque senão, de fato, eu acho que existe uma tendência muito forte a ele alucinar. Então, o que que eu vejo, meninos, assim, até sobre nosso ponto, tá? Eu acho que é, é, a gente precisa, e aí, de novo, aquele vibe coding da internet, que é escreva uma aplicação, escreva para mim um novo Twitter, né? Tá, isso eu não acredito que funcione mesmo, mas eu acredito em prática onde cada vez menos o dev explica, escreve o código e cada vez mais ele gasta tempo escrevendo especificação, né? O pessoal chama de spec-driven, né? E eu gosto dessa abordagem, né? E aí eu vou te dizer uma coisa, tá, Alessandro?
Aí, nesse contexto, é pena que a Tatá, que faz parte do grupo, que foi que levantou essa questão lá no processo, não pode estar aqui, mas eu passo a ver cada vez mais relevante você questionar se os programadores têm esse conhecimento, entende? Exatamente para não ser aquela coisa de abrir um cursor da vida e ficar confiando no chat, entendeu? É igual onde que eu citei lá, falei assim, ó, põe um timer ali, ó, porque se a pessoa não souber o que que tá fazendo, ela vai perder tanto tempo corrigindo o prompt que no final ela não vai entregar nada do que foi pedido pro pessoal de RH. Só que a gente não pode confundir, né? E esse é o ponto que eu falo sempre, aquela filosofia do Homer Simpson, né? A culpa é minha, põe quem eu quero. Então, poxa, cara, pô, a LLM tá errando pra caramba. Tá, mas a LLM tá errando pra caramba ou você que tá usando errado a LLM, sabe mesmo? É tipo, como eu tava falando com o pessoal no evento essa semana, e tava dizendo assim, pô, jeitos que eu uso, por exemplo, a Microsoft, tem uma palestra da Microsoft bem legal, né? Depois eu vou achar o link e compartilhar com vocês que fala como que os engenheiros da Microsoft, do time .NET, por exemplo, estão usando LLMs para o dia a dia no trabalho, tá? E aí, o que que eu vejo, tá? Eu vejo que uma das coisas que para mim muda, por exemplo, com o GPT, e eu estou usando o GPT aqui só como interface, podia ser, por exemplo, o chat de uma. É um dos modos, né? Essa é outra coisa interessante, tá? Dentro da própria LLM, dentro do Cursor, por exemplo, eu crio um custom mode lá, que é para eu dizer, cara, o que que eu estou fazendo agora? Às vezes eu estou querendo trocar ideia. Uma coisa, por exemplo, que eu posso dizer assim, já, por exemplo, pergunta ruim. Vamos pergunta ruim primeiro, ó. Meu servidor está esgotando memória, memória rapidamente. Tenho uma aplicação .NET legada. O que está acontecendo? Essa aqui é horrível, né? Por mais que ele pense aqui como processo, né? Eu acho que para esse tipo de discussão, isso aqui é horrível. Aí agora meu prompt foi tão ruim que até o GPT está demorando para responder. Mas a resposta dele invariavelmente não vai ser boa, né? Agora, o que que eu faço e que dá resultado bom? Realmente o GPT agora resolveu me sacanear. Mas o que que eu faço que dá resultado muito melhor? Eu digo, cara, eu descrevo a situação e eu digo, me apresenta 5 possíveis causas. Aí acontece uma coisa que é bem legal, tá? Porque quando ele me mostra 5 possíveis causas, com muita frequência, as causas que ele lista para mim, rapaz, tá aqui o negócio mesmo. As causas que ele lista para mim são melhores. Isso aqui me lembrou uma piada, tá? Que eu falo com a Robertinha Arcoverde. A Roberta Arcoverde hoje trabalha na Google. Tempos atrás eu trabalhava na Stack Overflow. Aí eu perguntei para ela, Roberta, como é que você faz para lidar com situações onde o Stack Overflow caiu? Quem é que vocês consultam, né? Onde é que vocês vão para consultar a documentação? Mas, assim, hoje em dia o Stack Overflow não está mais como referência, mas o que eu uso muito, gente, eu gosto de uma conversa com o GPT, por exemplo, para pensamento divergente. Cara, eu quero ter lista de possíveis causas, depois lista de possíveis soluções, entendeu? Acaba sendo um processo que para mim funciona um pouco melhor. Mas vamos lá, gente. Batam no vibe coding, batam na programação assistida por IA. Eu quero que vocês me convençam que não funciona, né? Ó, Porque eu sou, tudo bem, tudo bom, professor, Douglas? Como você tá? eu sou estudante ainda, só tenho idade, mas eu estou na área faz 2 anos só e estou estudando engenharia de software. Meu primeiro contato foi em Maringá agora, a palestra Ah, que que legal. o professor deu agora, final de semana. E esse contexto de utilizar a inteligência artificial, para mim, é essencial. Eu tenho um professor 24 horas. E nesse contexto de vibe code, o que que eu tenho feito vários cursos e vários projetos para aprender. E o que que eu perdi há muito tempo é com esse contexto e essa memória curta que o chat tem. Então, toda vez eu tinha que colar alguma coisa e ele alucinava e perdia muito tempo. O que que eu descobri semana passada, o que que eu estou utilizando agora que ficou legal, só esse adendo, só depois eu deixo a gente grande falar aí. Eu sou uma criança aqui engatinhando. É um tal de Codex que eu implantei Uhum, junto com o Visual Studio uhum, para programar num projeto que eu estou fazendo de um e-commerce com PHP. uhum, É um curso que eu estou fazendo de web design. E o que que ele integrou? Esse contexto todo ele está junto.
ele está lendo junto, está trabalhando junto, como se ele fosse o meu parceiro que está lendo o meu código. Então, ele está toda hora, eu estou conversando com ele, estou implementando, ele está revisando, está me dando ideia e está codando junto. É como se fosse um parceiro e eu não perco mais tempo com isso. Isso me deu um rendimento violento. E só nessa questão de contexto mesmo, que você perdia muito tempo com colar, e falei, cara, eu vou ficar louco, Sim. entendeu? Ou eu paro de usar isso aqui, ou eu uso menos, ou eu não sei o que eu vou fazer. Isso me ajudou, casou com a minha experiência de vida agora e de estudo. E essa é uma coisa legal, Douglas, você está dizendo o seguinte, o Codex que você está falando provavelmente seja o da OpenAI, o OpenAI Codex Isso, mesmo que exatamente. você vai trabalhar. Cara, realmente é bem bacana porque mostra qual o desafio dos fornecedores de ferramenta. Isso a gente está vendo acontecer o tempo inteiro, tá? Como é que eu pego? Pô, se o Elemar está dizendo para mim que se eu tenho lá, por exemplo, o contexto, e o contexto ajuda, se eu tenho, por exemplo, um arquivo lá de regras, as regras ajudam, se eu tenho um arquivo que dá visão técnica, isso ajuda. Como é que eu faço para transformar isso em algo mais natural, para alguém que daqui a pouco não está tão preparado? Então, as ferramentas, aos poucos, elas estão incorporando esse processo de produzir esses arquivos e esse contexto de maneira automatizada. Isso funciona muito bem, Douglas, e aí tem um ponto interessante a destacar, né? Como você destacou, primeiro, você está na área há pouco tempo, né? E o Elemar está há bastante tempo, né? Então, é bem provável que o contexto que o Elemar escreve ele é melhor do que aquele que o Codex escreveria. Mas também é bem provável que o contexto que o Codex escreve para você é melhor do que aquele que você escreveria, entende? Então, eu acho que existe esse processo, sim, de adaptação. O que eu acho que é interessante, né, para a gente poder pensar mais sobre isso? Se você pegar, por exemplo, o Manus, que é uma outra inteligência artificial que o pessoal também gosta bastante aí, o Manus, ele faz exatamente isso. Ele vai tentando, à medida que você vai dando feedback com relação ao teu trabalho, ele vai tentando gerar ele mesmo essas regras para que ele não cometa o que você considerou um engano outra vez, né? E no geral isso funciona bem. O Manus ele é surpreendentemente potente para fazer coisas que, aliás, não tem nada a ver às vezes com a própria programação. Você vai fazer outras atividades, gerar uma apresentação, por exemplo. Agora, Aí, o que eu percebo, o Douglas, que é como desafio, tá? O desafio interessante você no teu projeto tem esse benefício. Agora, quando você pensa em processo de engenharia com o time, o que seria necessário? Seria necessário que pessoas com maior senioridade, de tempos em tempos, pegassem essas regras que vão sendo produzidas e fizessem essa engenharia que eu estou falando aqui, entende? E aí eu acho que a gente passa a ter uma redefinição do trabalho do júnior e também do trabalho do sênior. É isso que eu falo, isso que eu quero dizer quando eu falo que o arquiteto é o grande curador do contexto. Porque tem que alguém olhar esse contexto e manter esse contexto atualizado para poder garantir produtividade, senão realmente vai para o espaço. Porra. O Lemar, eu Aqui, ainda acrescento o seguinte, né? O que faz às vezes o Manus, por exemplo, ser bom é o conceito de multiagente, né? Então, é você quebrar e um tá meio que corrigindo ou validando o que o outro fez e aí antes de estar te entregando o resultado, né? Então, do que você ter um agente só ou ter um LLM que tem uma resposta rápida sem um pensamento profundo ali que te traz coisas superficiais. Esse ponto é um ponto interessante, Alessandro, e aí você passa a ser orquestrador do trabalho desses agentes, né? E aí que entra essa questão do modo. Então, por exemplo, quando eu vou fazer algumas atividades, né, eu tenho algumas configurações de agente que são específicas para cada natureza de trabalho, né? Por exemplo, agora eu estou falando com o cara que está fazendo, às vezes, de especialista em segurança. Entende? E aí eu tenho todo um conjunto de regras e preâmbulos que são para o especialista em segurança. A ideia de você ter, de novo, né? Anos atrás o Allende falava sobre e dizia que, cara, como é que era que dizia? O full stack é igual a Master of None, né? Tipo, de maneira geral. Eu acho que, cara, você ter um agente full stack não é uma coisa muito boa. Você ter essas configurações localizadas para as tarefas que você vai executar ajudam. E aí acaba acontecendo o que eu disse, sabe, Alessandro? Eu vejo que, por exemplo, eu tenho
Na conversa com a LLM, a oportunidade de ter um bom, a ajuda dela para o pensamento divergente e para o pensamento convergente. Então, eu tenho a LLM, cara, assim, é impressionante a quantidade de vezes que eu peço, por exemplo, me lista 5 causas possíveis para esse problema, né? E ela me traz coisas que são tremendamente razoáveis, mas que não passaram pela minha cabeça, por viés de essência que eu tinha, entende? E depois também, cara, 5 possíveis soluções para essa causa que a gente elegeu como a mais. E, cara, é impressionante de novo como as soluções que ela apresenta são. Então, primeiro, a LLM me ajuda no design, e depois, mais adiante, nesse processo de, com o contexto certo e com a configuração certa, escrever códigos absolutamente complexos. E é isso que eu tô falando, cara. Assim, eu tenho conseguido escrever sistemas com códigos. E quem me conhece sabe que eu fujo do trivial, né? Cara, é código para apoiar em compilador, código de altíssima performance, entendeu? Por isso que quando as pessoas dizem, mas a LM te entrega muito lixo, cada vez menos. Quanto melhor, quanto mais eu aprendo sobre engenharia de contexto, mais assertiva ela se mostra para mim, ao ponto de eu já tá com tarefas, e aí pegando Taskmaster como referência, tarefas de que às vezes colocam a LLM a trabalhar 3 horas sozinha e sair do outro lado com uma coisa impressionante. Agora, de novo, sem contexto, daí fica ruim, né? Sem contexto, aí eu perco muito, daí é muito tempo. É que nem aquela história, e aí já passo para você, Leonardo. Vocês viram aquele pessoal perguntando: vocês viram da inteligência artificial que apagou um banco de dados em produção? Aí eu disse, cara, pelo amor de Deus, né? Vamos concordar que se uma IA está apagando um banco de dados em produção, o menor dos problemas que você tem é a IA, né? Tipo, cadê a tua gestão de configuração nesse ambiente? Enfim. Mas, Leonardo, você falou alguma coisa, eu acabei não deixando. Então, mas eu acho que esse é o ponto, assim, eu acho que a parte não é o vibe code um problema, é a, a falta de, tipo, a gente entender mais sobre isso e mergulhar mais sobre isso, né? Eu acho que eu tenho tocado uma iniciativa na empresa que é muito olhando para isso, né? Tipo, como que a gente pode ser mais produtivo usando técnicas de prompt, context engineer, o que que é MLLM, sabe? E eu percebo muito que hoje o Vibe Code não é você dar uma ferramenta para a pessoa, né? Tipo, hoje a gente lá, por exemplo, paga o cursor para quem quiser. Tipo, não é a gente só ir lá e pagar o cursor e ele vai fazer vibe code, né? Bem feito, né? E hoje eu tenho um papel aqui de chapter lead, por exemplo. E o que que a gente fez, assim, tipo, uma das primeiras coisas, né? A gente pegou todas as regras que a gente define como no chapter, né? E colocou nas rules do cursor, né? E aí, pô, funcionava super bem, né? Tipo, como nomear os arquivos, como fazer as coisas. O problema é que ele consumia muitos tokens também, né? Então, tipo, o que eu quero dizer é que, tipo, até para usar a ferramenta bem feita, você tem que entender sobre a ferramenta e como que ele funciona, né? Então, acho que esse é o ponto, assim, não é só, tipo, instalar o cursor e começar a criar pip de um monte de coisa lá no prompt, né? E sim saber usar e saber como é que a gente faz, né? Então, e eu acho que isso existe tempo, né? Não. Por exemplo, outras coisas que a gente fez, tipo, um usava o cursor, outro usava outras coisas, outras ferramentas, né? Daí hoje a gente está escrevendo um prompt que gera um agente.md em todos os nossos projetos, né? E aí, eu mandei ele no chat, porque daí ele vai ser agnóstico à ferramenta, né? Então, acho que o problema do context, o problema do Vibe Code é a gente, às vezes, só falar assim, não, isso aí não dá certo, sabe? E sim, não deixar de estudar ele, sabe? Então, acho que esse é o É, ponto. Esse é um ponto interessante, Leonardo. Eu entendo, eu tô entrando em alguns embates, cara, com gente muito boa, inclusive na internet, sobre utilização de inteligência artificial. Gente boa, que eu respeito a opinião. O que que eu percebo? E aí já passo para você, Fernando. O que que eu percebo, tá? É, é reação normal do ser humano, sempre que vai lidar com alguma coisa que não conhece, adotar como reação possível, cara, fugir daquilo ou lutar contra, né? Na prática, isso se converte em ignorar a existência ou simplesmente falar mal, entende? E eu acho que essa reação, de maneira geral, ela é natural e esperada, né? Por que que eu propus essa conversa com esse grupo para a gente poder ter uma relação franca com vocês apresentando? Eu sei também que eu apresento, às vezes, as minhas ideias de maneira contundente demais, tá? Mas eu espero de verdade que vocês levantem as objeções de vocês. O que que eu defendo, Leonardo?
Eu defendo que a gente, como é que a gente facilita, como é que a gente reduz essa resistência? Trabalhando com duas coisas. Uma, familiarização. As pessoas precisam se familiarizar com as ferramentas. Elas precisam mexer, ver como funciona. Familiarização é importante. Além de familiarização, eu tenho que ter facilitação. Por exemplo, Leonardo, você, na sua empresa, eu acho que isso é uma coisa bacana, vocês estão organizando conjunto de regras, processos, tem gente muito boa pensando nessa curadoria. Isso faz o quê? Faz com que um Douglas, por exemplo, que está se apresentando como nosso iniciante aqui, cara, que o Douglas, quando for começar a trabalhar na sua empresa, tenha muito menos dificuldade para poder usar as ferramentas do jeito certo. Ou seja, você já está fazendo esse processo antes. E é isso que eu entendo que a gente tem que verificar. A gente tem que verificar essa nova dinâmica de engenharia. Né? Essa nova dinâmica de engenharia. Se não entra de novo naquela discussão, poxa, não funciona, mas não funciona por quê? Deixa eu entender o que você está fazendo que te faz acreditar. Por exemplo, né, na conversa no grupo, o Alessandro dizendo, sempre é problema. Agora a gente está dizendo o seguinte, ó, é problema quando você não tem contexto. Mas produzir o contexto dá trabalho. E aí nós concordamos. Como é que eu torno? A gente tem que tratar uma objeção por vez. Como é que eu pego esse trabalho, esse contexto do trabalho e reduzo o esforço para poder escrever isso mais fácil? E aos poucos ir avançando. Outra coisa importante, eu vejo que isso acontecia também com o .NET. Quando o .NET surgiu, né, uma das grandes argumentos que o pessoal trazia poxa, eu não tenho mais que me preocupar com a memória, porque o Garbage Collector vai fazer a desalocação. Quem é muito velho, eu vi que o Alessandro Henrique ainda tem muito tempo de estrada, deve ter visto essa promessa. Qual era a consequência? Você vê a aplicação que estava topando memória o tempo todo. Né? Porque, de fato, o Garbage Collector desalocava a memória e desaloca a memória de maneira ultra eficiente. Só que, para isso, você tem que programar de maneira que colabore com o Garbage Collector. Caso contrário, você vai ter uma aplicação que vai performar muito mal. Entende? Da Até mesma porque coisa. ele não libera na hora, né? E esses são aspectos que a gente tem que começar a entender. Pô, você tem que entender como o troço funciona, você tem que entender como o GC funciona, para que o GC te ajude a programar melhor, né? Da mesma forma, você tem que entender, e é o que o Leonardo está trazendo, você tem que entender como a IA funciona para poder utilizar a IA também de maneira adequada, né? Para você não cair na armadilha de pensar que a coisa acontece por mágica, né? Outro ponto é a gente verificar a própria evolução. Gente, assim, ó, essa é outra coisa surpreendente, tá? E para mim é um caminho sem volta. Quando eu comecei a utilizar IA para me apoiar a programar, a janela de contexto ainda era uma janela de 8K, né? Que era nada, né? Hoje você está falando, por exemplo, o próprio Gemini está falando de janelas de contexto de 2 milhões de tokens já, certo? Que é uma coisa absurda. Aí o que que o Leonardo traz pra gente? Pô, o Leonardo vai dizer pra mim, pô, Leonardo, mas essa janela de contexto muito grande é legal porque você alucina pouco, mas o custo vai para a estratosfera. Beleza. Então, a gente precisa ir. Agora, o que que eu quero dizer com essa evolução, tá? Ainda aquilo que é difícil hoje, assim, tá muito mais fácil hoje do que estava 6 meses atrás, e vai estar muito mais fácil daqui 6 meses do que está hoje. Entende? Então, assim, lutar contra é, é, me parece ser uma coisa meio nonsense. Aí é interessante, inclusive, porque o pessoal começa a discutir, mas nós temos uma bolha da IA, né? Cara, tem uns caras bons falando em bolha da IA. Eu até entendo que exista um risco de uma bolha econômica assim, tá? Não estou negando aqui a possibilidade. Mas toda vez que você tem uma coisa que tem que fazer transformação cultural, né? Toda coisa que demanda transformação cultural leva a investimento, a queimar dinheiro para fazer essa transformação. A Amazon operou no vermelho durante 15 anos, gente, antes de começar a ganhar dinheiro. Sabe? Tipo, alguém consegue. E, tipo, quando a Amazon começou, ninguém comprava online, ninguém confiava. Hoje, a maior parte das pessoas vai na loja para ver o produto e compra online para poder aproveitar o preço e ter a entrega em casa. Então, assim, até você completar. Mas Lemar, muito e-commerce quebrou. Faz parte do processo. Muita empresa de IA vai quebrar também. Mas não é sobre bolha, é sobre incompetência. É outra coisa. Mas bora lá. Ô, Fernando, desculpa, querido. Você tá com a mãozinha levantada e faz um tempão, amado. Pode falar com a Não, gente. tranquilo, tranquilo. Me interessei muito, agradecer até, Neymar, por ter lançado essa aí. Tô bem numa fase aqui de experimentar um pouco disso, assunto quente aqui dentro da empresa também. Eu até compartilhei um livro aqui que foi falado aqui sobre o Beyond
Vibe Coding, que é um mano aí que foi um dos caras que estava na criação do Django lá, do framework, e eu gostei muito da visão pela experiência prática que eu tive aqui. Vou te dizer, eu fiz um projetinho, minha stack base, assim, é .NET, C Sharp, e no geral, né, front-end é aquela dificuldade toda. Cara, eu consegui entregar um produto inteiro com o React, tendo uma base lógica do Angular. Porém, as 70-30 que ele propõe ali, que tipo 70% daquilo que se espera você consegue atingir, mas aqueles 30%, né, exige um pouco mais. Eu vi na prática e eu consegui ver isso do lado do C Sharp mesmo, sabe? Que é, pô, gerou, alucinou nos detalhes ali, quando vê, cuspiu muito código, né? E eu vejo essa iniciativa de, tipo, Speak Driven, o desenvolvimento orientado à especificação mais estruturada para tentar padronizar essa linha ainda como talvez né, necessária para validação, mas talvez ainda assim não vai resolver tudo. Então, a questão que eu quero trazer, assim, tipo, me parece com grande potencial, já resolve um tanto de coisa, já reduz um tanto de gargalo, por exemplo, não tem um cara de front-end, beleza, mas tem um Copilot aqui com um agent aqui do Cloud Sonnet maravilhoso, GPT-5, o cara faz muita coisa, ele consegue entregar, ah, mas, assim, logo menos, talvez os problemas desses 30% começam a ficar, ganhar escala exponencial. E aí, minha questão que eu queria trazer para ti, Lemar, e a gente, talvez um pouco do que eu já tinha, né? Este final de semana tive a oportunidade de estar contigo no evento ali, ainda nessa questão de tomada de decisão, sabe? Por exemplo, eu, enquanto gestor, eu tenho meu time, eu quero incentivá-los a usar. Mas eu mesmo fazia piadinha com o Vibe Code há um tempo atrás, tá? Eu mesmo fazia, a galera vai e tal. Mas agora é uma realidade que talvez é mudança de paradigma, contexto. Então, investir em programação orientada a contexto, é isso que eu, né, olhar, tentar produzir isso, ou fazer isso parte da rotina do meu time, ou eu mesmo, né, eu tô experimentando e na prática meu GitHub está ficando cada vez mais verdinho, porque eu estou conseguindo fazer coisas que antes eu Cara, não conseguia, sabe? Com menos tempo, com o tempo pouco que eu tenho, na verdade. Você entende? Entendo, entendo. E eu falo, eu tenho uma coisa que eu falei, inclusive, no evento em Curitiba, nessa semana, compartilhando aqui com vocês a apresentação. Cara, no evento em Curitiba, nessa semana, eu falei o seguinte aqui, tá? Primeiro ponto que eu acho que é bacana da gente reforçar, e aí com isso a gente tentar até caminhar para o final da discussão aqui, porque a gente já, todo mundo quer almoçar em algum momento também, né? Mas olha só, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que lembrar é o seguinte: o nosso desafio sempre é reduzir custo e risco de fazer mudança. Cara, não interessa o lugar em que você trabalha, cara, você tem que achar maneiras de conseguir reduzir custo e reduzir risco de implementar mudança no teu software. Por quê? Porque, cara, software é o que suporta todo o negócio. E se por acaso for caro, for arriscado mudar o software, é caro, é arriscado mudar o negócio. E mudar o negócio é estratégico. Então, esse é o primeiro ponto. A gente precisa reduzir custo e risco da mudança. Segundo ponto é, cara, a gente tem que fazer aquilo que a gente faz todo dia ficar mais barato e mais fácil. Cara, o que que a gente faz todo dia? Pô, eu faço isso aqui todo dia, então tem que fazer isso aqui ficar mais barato e mais fácil. Então, eu não preciso necessariamente cair do 0 ao 100. Eu acho que isso é um erro, né? Aliás, tem outro slide mais à frente em que eu falo sobre isso. Eu digo aqui, ó, 0% de A hoje em dia é fatal. 100% de A também é fatal. Sabe? Então, tipo, eu não concordo com aquela ideia de, poxa, vou fazer toda a codificação, tudo baseado. Cara, as duas abordagens são incorretas. Então, o que que a gente tem que fazer, Fernando? Eu acho que esse é o desafio para a gente, como gente de engenharia. Como é que eu introduzo inteligência artificial no dia a dia, pensando em fazer com que o resultado seja um resultado eficiente e seja um resultado que funcione pro time? É como eu falei, por exemplo, o tempo do Alessandro, por exemplo, para escrever uma spec muito detalhada para poder ter vibe coding para um projeto pequeno, simples, não faz sentido. Agora, poxa, quando eu começo a falar sobre um projeto que eu, assim, tem o custo para desenvolver, tem um custo para manter. Eu estou fazendo um software que vai ser mantido no longo prazo, que eu vou ter que ter eventualmente mais pessoas trabalhando. Então, cara, esse esforço, esse custo que eu teria, que seria localizado para uma tarefa só, ele fica diluído no tempo. E aí realmente passa a valer a pena, né? Então, a gente precisa redefinir alguns métodos de engenharia. Outra coisa que eu acho que é interessante é o seguinte, tá? Embora IA seja acrônimo de inteligência artificial, a inteligência artificial como termo saiu em 56. E, cara, pensa numa definição imprecisa. Eu gosto de enxergar
inteligência artificial, IA, não como inteligência artificial, mas como inteligência amplificada. Sabe, cara, como é que eu consigo pegar um cara que é muito bom e fazer essa rotina desse cara que é muito bom ficar mais prática? Deixa eu dar um exemplo pessoal, tá? Eu, Elemar, tinha muitas vezes, cara, pelo tempo, a minha dinâmica, eu comando uma empresa com mais de 100 pessoas, certo? Há muito tempo eu já não tinha mais no dia a dia agenda para sentar e escrever código. Eu não tinha mais essa agenda. Aí o que que acontecia? Cara, o que acontecia é que eu pegava e especificava o que eu queria e isso ia cair até um dev. E com muita frequência o código que o dev me entregava não era o código que eu esperava. E aí o Alessandro já deve ter visto essa emoção também, tá? Cara, na minha cabeça o código estava pronto. O que eu não tinha mais era tempo para digitar o código que eu tenho agora com a IA? Cara, com as regras que eu vou customizando, cada vez mais eu consigo fazer com que ela escreva o código que está pronto na minha cabeça. Entende? Quem continua programando, no meu caso, sou eu. Só com a diferença que agora eu não preciso mais digitar for, tal, porque eu sei escrever, mas eu não quero, eu não, eu quero, isso para mim tem que ficar mais fácil. E aí vem a parte interessante, o Alessandro. O ciclo de feedback que eu passei a adotar com a IA passou a ser, por incrível que pareça, muito mais eficiente do que eu tinha com o meu time de engenharia, às vezes, com o desenvolvedor. Eu pedia para o desenvolvedor uma mudança e o cara demorava até pegar aquilo que eu queria. Com a IA, agora, quando eu comecei e eu comecei do mesmo jeito que todo mundo, tá? Quando eu comecei com os prompts e usando o contexto, eu tinha aquela sensação de frustração, dizendo, caramba, cara, ontem eu te ensinei a fazer do jeito que eu gosto e hoje tu tá errando de novo, sabe? Tipo, meu Deus do céu, mas que droga, sabe? É dolorido, é dolorido. Só que aí de novo o que acontece, né, Alessandro? Assim, aí surgiram as rules, aí surgiu a ideia do contexto, aí as janelas de contexto começaram a ficar um pouco maiores, aí eu comecei a ter menos essa dor, entendeu? Tipo, assim como eu gastava, na minha visão, assim como eu gastava tempo para ensinar um programador júnior a entender o meu jeito de programar, o que me fazia passar raiva, certo? Agora eu gasto esse mesmo tempo para ensinar uma LLM a programar do jeito que eu gosto de fazer a programar. Qual é a vantagem apenas, tá? A vantagem é que agora eu pego outras pessoas dentro do meu time e eu faço com que elas escrevendo o código com a documentação, com o contexto que eu ajudei a gerar, o código delas começou a ficar mais parecido com o meu. Entende? Ou seja, eu consegui escalar o meu time, eu consegui escalar a qualidade no meu time de desenvolvimento. Outro exemplo de coisa que eu fiz, tá? Tipo, amanhã, aliás, agora a gente tá gravando o dia 22, tá? Amanhã, eu até convido vocês, amanhã a gente vai ter uma live, eu e o Gabriel Oliveira falando sobre como fazer espelho cognitivo. O que a gente fez, cara? A gente pegou, por exemplo, o conteúdo das masterclasses do Elemar e, cara, ele criou um espelho cognitivo do Elemar. O que acaba acontecendo? Porque uma coisa é DDD, a outra coisa é DDD como eu defendo, né? Eu tenho uma versão opinativa. Inclusive, Fábio e eu acabamos de gravar uma formação inteira sobre o DDD. O que acaba acontecendo? Imagina você poder botar uma documentação, por exemplo, uma IA, respondendo com base naquilo que eu respondo. Eu me escalei. Aí a pergunta é, mas Lemar, a resposta está sempre certa? Claro que não. Mas está muito mais certa do que antes. Outra coisa que acontece, meu time comercial, hoje, por exemplo, antigamente eles me submetiam propostas o tempo inteiro para eu avaliar as propostas. O meu espelho cognitivo está avaliando as propostas antes. Quando a proposta chega para mim, ela está perfeita? Ainda não, mas ela vem muito mais pronta do que ela vinha antes. Então, de novo, Aí eu acho que precisa de dados, né? exato, exato. De novo, é isso que eu falo para vocês, ó. Eu falava sobre isso outro dia, o Alessandro. Eu vejo uma tendência de juniorização. O que é a tendência de juniorização? Cara, o trabalho que um júnior fazia, a princípio eu já consigo fazer uma LLM fazer. O trabalho que um júnior fazia, tá? Só que aí você pergunta, tá, mas Lemar, mas como é que você vai formar novos júniors? O grande ponto é, o júnior que eu preciso formar agora, e o Douglas, que se apresenta como nosso entrante na área aqui, talvez entre para essa linha, cara, é, o jeito do Douglas programar não é e não pode ser o jeito que o júnior programava há alguns anos atrás sem a IA. E nossa responsabilidade enquanto área é exatamente adaptar os nossos processos de engenharia para isso. Deixa eu mostrar para vocês aqui um último cara, tá? Eu usei isso aqui numa última masterclass, né?
E eu acho que vale super a pena a gente discutir um pouquinho aqui esse cara. Se eu pegar aqui, por exemplo, só um pouquinho. é, Aproveitando aqui quando você está procurando aí, é o seguinte, eu escuto muito o pessoal falar assim, ó, tá, mas a IA ela vai substituir o Júnior, tá, mas o Júnior lembra da bronca que você deu quando ele errou. A IA nem sempre, ela não lembra da bronca. Mas esse é o problema, cara. O Júnior lembra e fica magoado, né? Essa é a treta. Ele fica magoado e aí a coisa. Bom, mas deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, o seguinte, gente, para a gente terminar essa discussão, como legal aqui, tá? Eu tenho um arquivo, eu sempre falo sobre isso aqui, para mim esse arquivo aqui é seminal. Eu falei, inclusive, numa reunião, uma masterclass do nosso clube, tá? Compartilhando com vocês. Cara, esse arquivo aqui, Object Pool, para mim, eu vou compartilhar o link com vocês no clube também. Cara, esse arquivo para mim, ele é o código mais perfeito que eu já me deparei na vida, tá? Tipo, assim, é um código, esse código aqui, ele tá no core do compilador do Roslyn, né, do compilador C Sharp, tá? E, cara, eu vou olhar esse código aqui e eu tentei fazer review desse código não sei quantas vezes, tentando achar um defeito neste código. E eu não consegui. E o Fábio, que me conhece, sabe que eu sou um excelente engenheiro de obra pronta, cara. Eu sou muito bom em botar defeito no trabalho dos outros, cara. Mas aqui eu tô há anos tentando achar alguma coisa nesse código que eu não concordo ou que eu mudaria. E para vocês terem uma ideia, cara, de como esse código é curioso, ele contraria quase todas as regras do Uncle Bob e do Clean Code, tá? Olha que interessante. E eu não conheço o código mais limpo do que esse, tá? Esse é um ponto interessante aqui, ó. Vou dar um exemplo prático para vocês, tá? Ele, não satisfeito em duplicar código, ele duplica comentário. Tem comentário duplicado, certo? Tem comentário duplicado. Aqui tem comentário, embaixo tem comentário. Aí tem toda uma discussão do porquê que eu entendo que, pô, mas por que que esse comentário duplicado não é problema e é o jeito certo de fazer? A gente pode entrar nessa discussão, isso vale a pena, Fábio, a gente fazer daqui a pouco uma outra conversa como essa só para discutir esse código aqui, que é o código avançado, sabe? Tipo, vale a pena a gente sentar e conversar só. Cara, é o código de um compilador, poxa vida, o negócio é bruto, é parte de um compilador. É, Agora, o ponto interessante que eu tinha contra comentários, olha como a coisa muda, tá? Lemar, você gosta de comentário em código? Depende, né? Qual depende? Pô, eu não gosto de comentário para explicar aquilo que o código consegue dizer. Mas, por exemplo, o comentário que ele está fazendo aqui, né, é um comentário que ajuda o programador que olha esse código que está aqui embaixo e entender por que que esse código foi escrito desse jeito. Aqui está justificando uma coisa assim, cara, ó, você está olhando esse código, eu sei que está fazendo a revisão, tá? Você pode perceber que eventualmente você pode ter a perda de um objeto, né? Mas não é um problema grande. Cara, isso aqui é tão importante que é o seguinte, um programador que não tem esse comentário pode olhar isso aqui e pensar que é um bug e tentar resolver o bug. E tentando resolver o bug, acabar ferrando com a performance do compilador, entende? Então, esse comentário aqui é um comentário genial. Agora, qual o problema que eu via, o Alessandro, Leonardo, Henrique, o pessoal que está comigo aqui agora, qual o problema que eu via com esse comentário, com esse tipo de coisa no passado? Eu dizia, cara, comentário não compila. Então, tipo, se por acaso alguém mexer no código embaixo, o comentário pode ficar velho. Coisas que eu tenho, por exemplo, utilizado na LLM no meu processo, inclusive, tá? Cara, valida os comentários. Verifica se o comentário, se o comentário que está escrito aqui ainda é válido dado o código que está aqui embaixo. Olha quanto que isso eventualmente autoriza e simplifica o meu processo, né? Comentário review, né? Comment Review de review. comentário. E esse é um ponto interessante, Alessandro. Olha que bacana, ó. Se eu tentar num pipe de CI/CD colocar um reviewer de código e dou para esse reviewer de código daqui a pouco revise o código, revise os comentários, revisa isso, revisa aquilo, revisa aquele outro, mesmo com regras e tudo mais, as chances de eventualmente ele se passar e delirar são gigantescas, certo? O que que eu faço aqui, cara? Eu vou ter um cara que vai estar tunado para olhar comentário. E ele vai olhar comentário muito bem, né? Eu estava no final de semana num evento em Curitiba e o pessoal comentava assim: Poxa, Lemar, eu tô querendo colocar a LLM para responder e um dos meus medos, por exemplo, é que a LLM passe a dar informações que ela não deveria dar.
Daí você diz assim, cara, já botamos, por exemplo, System Prompt, processo e tal, e não adianta, cara. De tempos em tempos, a LLM vai lá e me gera uma resposta com dados que não deveriam estar incluídos por questões de segurança, entende? Eu disse, cara, sabe o que que você faz? Você bota em cima da resposta que é dada, você bota uma outra LLM, cuja tarefa específica é só olhar a resposta e verificar se ela fere alguma regra. Você não vai ter problema de contexto ou alucinação. Toda vez que ela entra para executar para verificar se está certo ou não. E ela nega a resposta. Diz, não, essa resposta fere aí o que você poderia estar respondendo. E ela dá como feedback pedindo. E aí você entra no conceito de multiagência, entende? Então, mais uma vez, a gente está na emergência de um jeito novo de programar, né? Então, vamos lá. O que que eu acho que a gente pode chegar como consenso? Vibe coding, naquele conceito ingênuo de dar um prompt e sair do outro lado com o programa completo, também não concordo com isso não, tá? Não vejo funcionar. Mas nós temos um novo flow de IA, de programação com a IA, que funciona na medida em que você vai dando contexto, e quanto melhor a tua engenharia de contexto, maior o nível de autonomia que você consegue dar para a IA para executar tasks cada vez maiores, eventualmente chegando a algo próximo do que hoje o povo convencionou chamar como vibe coding. Quanto a isso, estamos alinhados? Sim. Olha só, 100%. Gostaria de Estamos. fazer uma última pergunta. Gostaria de escutar a sua opinião. por favor. Às vezes me incomoda um pouco sujar o código com regras de IA, tá? Isso é uma Tá. coisa que, para mim, me incomoda um pouco. Sujar o Eu código, cheguei você a fala pensar, colocar dentro do mesmo repositório, os arquivos de regra, é isso? isso, os Tá, MDs ali e tal. tá. E aí, ah, me passa pela cabeça o fato de criar-se um servidor MCP centralizado, com subcategorias, subdivisões para cada projeto. E aí sim você colocar regras, colocar informações ali para cada projeto uma camada acima com regras gerais. E aí você não ingessa ali o código com regras de IA. Mas a IA consegue estar. E também fica fácil também alguma atualização de uma regra geral, você não tem que sair também atualizando aí. Talvez a atualização seja muito mais fácil. O que que você acha sobre isso? Essa É, eu, estratégia? eu tenho opinião dividida, Alessandro, tá? Assim, primeira resposta sempre que você deve dar é depende, tá? Para esse tipo de pergunta enroscada. Minha resposta para isso seria depende também. Mas deixa eu te dar a minha opinião do porquê que eu não faria assim, tá? A minha defesa do porquê que eu não faria assim se aproxima da razão pela qual eu gosto da ideia do comentário duplicado dentro daquele código lá que eu passei muito tempo pensando, cara, por que que eu gosto do comentário duplicado? Por causa da ideia de localidade. O que que é a ideia de localidade, cara? Quando eu tô olhando aquele código, eu vejo aquele comentário que está acima, eu não preciso rolar a página para poder ganhar, para poder ver o comentário que explica o porquê daquilo, sabe? Junto àquele código tá explícito logo acima, ó, cara, tá repetido aqui porque aqui a razão foi a mesma de antes. Então, eu gosto da ideia de localidade e de ter um arquivo, por exemplo, de regra junto, para poder também ter essa ideia de localidade. Pô, eu estou junto desta pasta, onde essa regra é importante, eu tenho o arquivo da regra ali especificado. Além disso, Alessandro, a dica prática que eu traria para você é a seguinte, ó, não pensa nesse arquivo de Markdown como sendo para IA. Pensa esse arquivo de Markdown como sendo para o teu colega desenvolvedor. Cara, olha só, se você, por exemplo, tá? E tentando tangibilizar bastante. Vamos dizer que você tem um projeto com DDD e você tem uma pasta onde estão os seus repositórios. Cara, por que não ter dentro da pasta dos repositórios um arquivo de regras que fala sobre, cara, quais são as coisas que um programador tem que observar para escrever um repositório novo para mexer no repositório que existe. Entende? Tipo, poxa, tem que observar essa pasta, tem que observar isso, tem que observar isso. Então, tipo, é como se fosse critérios de code review, entende? Para deixar explícito. Então, eu gosto da ideia. Primeiro, eu gosto da ideia da localidade. Segundo, eu gosto da ideia da gente ter também esse acesso, né? Facilitado para os outros devs. Mas eu não invalido a tua ideia, tá, Alessandro? De maneira geral, eu acho que não é ruim, principalmente em cenários onde você tem múltiplos projetos. Por exemplo, por exemplo, centenas de projetos na minha organização. E, cara, eu quero ter num lugar centralizado quais são as regras para repositórios, num lugar centralizado quais são as regras de nomenclatura. Até para que se eu for fazer uma atualização, eu faça num lugar só e isso aqui já expanda para todos os projetos da organização. Então, quando você tem uma organização, por exemplo, que tem
muitos projetos e que as regras tendem a repetir, aí essa ideia de centralização não me parece má. Mas eu não começaria por ela, tá? Eu começaria pela versão com localidade. Faz sentido? Senhores, queria agradecer muitíssimo a vocês por essa uma hora, pouco mais de uma hora de conversa de altíssimo nível, onde a gente conseguiu aqui trocar, pelo menos penso eu, né? Altíssimo nível, onde a gente conseguiu trocar aqui algumas opiniões, considerações, ponderações sobre como utilizar IA no dia a dia. Vibe coding, não vibe coding? Será que tudo que a IA escreve é lixo? Acho que não, né? Enfim, a gente poder trocar mais ideias. Eu vou criar, né, Fábio? A gente vai tentar, de vez em quando, criar esses momentos, né? De troca para a gente poder conversar mais. E aí a gente vai publicar também. O Fábio vai já colocar alguém nosso lá para poder fazer uma edição relâmpago, né, nesse conteúdo, para já divulgar para aquela galera que não pôde estar com a gente aqui agora. Né? Acho que valeu a pena. Fora isso, lembrando, tá? Amanhã, hoje dia 22, só colocando contexto, né, para você que está assistindo depois, amanhã, dia 23, tem live, né, ao vivo, Masterclass, gratuita lá para o clube, vocês estão convidados a participar, cara, vai ser um tema interessante, falar sobre espelho cognitivo, vale a pena participar, aberta, tá? Então, você pode não ser membro pagante do clube, você vai poder ver. Fora isso, a gente também tem as Masterclasses aí do próprio clube, onde a gente trata desse nível para frente. Aqui foi uma horinha só, geralmente as nossas Masterclasses têm 2 horas ou mais de duração, né? A gente consegue entrar nesse nível de detalhe. Certo? Então, beleza, amados. Muito bom e até uma próxima.